O Jornal do Rio está no ar com as principais notícias do dia aqui no Rio. Um homem ficou ferido ao ser atingido por uma bala perdida enquanto trabalhava dentro do prédio da SEDAI, no centro da cidade. Vamos falar também do final feliz da história de uma mãe que não conseguia sepultar a ossada do filho morto há 10 anos. Roubo de cargas. Empresas de transporte de carga começaram a reforçar a segurança com equipes de escolta armada por conta da proximidade do Natal. E no futebol, tudo sobre o clássico entre Botafogo e Flamengo no Nilton Santos, o Engenhão. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. No começo da semana, nós mostramos aqui no Jornal do Rio o drama da Márcia, que perdeu um filho há 10 anos e agora vivia um outro pesadelo. Guardava a ossada dele em casa. Mas agora a história teve um ponto final que a Camila Greco vai contar pra gente. Depois de mais de um ano de espera, o pesadelo vivido por Márcia, que guardava em casa a ossada do filho assassinado em 2009, chegou ao fim. Após a reportagem exibida aqui no Jornal do Rio, a Prefeitura de Niterói liberou a transferência imediata da ossada para o cemitério do Maruí. Se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz. O filho de Márcia, Gabriel, então com 21 anos, morreu assassinado depois de se envolver numa briga. Na ocasião, ele foi enterrado no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. O drama de Márcia começou quando ela foi exumar o filho, em 2012. O corpo do jovem ainda não tinha avançado o estado completo de decomposição, o que levou 9 anos para acontecer. Na época, pagou uma taxa para o cemitério do Maruí, em Niterói, para que a ossada fosse depositada num nicho perpétuo da família. Mas, ao chegar aqui, recebeu a notícia que o prazo havia terminado e o processo havia sido arquivado por conta da demora na transferência. A situação ficou ainda mais complicada, porque o parente, dono do nicho, também já faleceu. Márcia afirma que, na ocasião, apresentou todos os documentos, inclusive os do tio falecido, dono do jazigo. Mesmo assim, foi orientada a alugar outro nicho para deixar a ossada temporariamente. Márcia, então, decidiu levar os restos mortais para casa até que a situação fosse resolvida. A Prefeitura de Niterói informou em nota que, como o processo original havia sido arquivado 6 anos antes, os funcionários do cemitério não tinham acesso aos documentos apresentados em 2012 e, desta forma, não tinham condições de autorizar a abertura do nicho perpétuo. Ontem, o processo foi localizado e a transferência dos ossos autorizada. A gente teve agora uma reunião com o senhor Vicente Augusto, secretário do município de Niterói. Ele nos informou que, de fato, houve um erro da questão administrativa anterior do cemitério. Ele ofereceu, por conta própria, um nicho. No fim da manhã, o nicho foi liberado para que Márcia guardasse os ossos do filho, pondo um fim a essa história que só causou dor e sofrimento à família. E um funcionário da SEDAI foi atingido por uma bala perdida nesta manhã, enquanto gente trabalhava dentro do prédio da Companhia de Água. Uma outra funcionária também foi atingida, mas, por sorte, não ficou ferida. A imagem mostra uma das janelas do 5º andar do prédio da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio, a SEDAI, perfurada pelo tiro. Um funcionário foi atingido de raspão. Este outro, que prefere não se identificar, conta que todos ficaram desesperados com o barulho. A bala de primeiro pegou nele, só que como já tinha batido no vidro, pegou na persiana que estava fechada e pegou nele depois, não foi forte, né? Já tinha perdido força a bala. Então atingiu o braço dele e depois ela estava de costa, bateu nas costas dela, só que ela estava de casaco, então nada. Mas nele na hora só inchou, ficou a marca, né? E a vermelhidão, mas nada grave. O prédio da SEDAI fica localizado na Avenida Presidente Vargas e está bem próximo às comunidades São Carlos, Mineira e Coroa. Este homem, que também não quis ser identificado, trabalha na região e ouviu pelo menos 4 disparos. Com certeza que
Por aqui não houve tiroteio. A bala veio perdida de lado em cima do morro. O funcionário atingido foi levado à enfermaria da SEDAI para os primeiros socorros. Em nota, a companhia informou que não houve ferimento grave e que está prestando toda a assistência à vítima. A Polícia Civil foi acionada para fazer perícia e tentar descobrir de onde partiu o tiro. Já a Polícia Militar informou em nota que não havia nenhuma operação nas proximidades. Com este caso, sobe para 141 o número de vítimas de balas perdidas só este ano no Rio. Desse total, 33 morreram. E em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, uma menina de 16 anos também foi vítima de bala perdida dentro do Colégio Estadual Sargento Wolff. A jovem foi atingida na perna e levada para o Hospital Municipal Moacir do Carmo, em Duque de Caxias. O estado de saúde dela é estável e a Polícia Militar informou que não fazia nenhuma operação na região no momento em que a menina foi baleada e que os agentes só foram acionados depois da ocorrência. E nesta quinta-feira, agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, estiveram nas portas dos centros de detenção para menores infratores para mais um ato pedindo melhores condições de trabalho e progressão salarial. Eles prometem seguir com a paralisação enquanto a categoria não for notificada da decisão judicial que determinou o fim da paralisação. A quinta-feira foi assim em vários locais onde tem o DEGASE, aqui na Ilha do Governador, por exemplo, no Centro de Socioeducação, aqui o Dom Bosco, os agentes se reuniram, servidores querem melhores condições de trabalho e seguem uma paralisação. O objetivo hoje era fazer piquetes, isso porque também havia expectativa de reuniões com a Casa Civil e com a Secretaria de Educação, o que não deve acontecer por conta da necessidade do fim da greve, de acordo com as pastas, o que os agentes não aceitam. Eles querem uma série de melhorias salariais e estruturais, contratação de novos servidores, mas agora o que mais está atrapalhando essa negociação é um pedido deles de progressão salarial, o que não foi atendido pelo governo do estado e não deve ser pela Casa Civil por conta do regime de recuperação fiscal. Daí então um impasse entre a paralisação e o governo do estado. Ontem houve um princípio de confusão aqui nesse centro, novos colchões foram queimados, os menores infratores também quebraram alguns equipamentos como portas, mas ela foi rapidamente controlada, essa situação foi rapidamente controlada. Não foi a primeira vez que aconteceu, outras rebeliões, tentativas de rebeliões vêm acontecendo ao longo da semana. A estrutura também desses locais é alvo de muitas reclamações dos servidores que dizem que vão continuar com a paralisação mesmo com uma determinação da Justiça, que veio na terça-feira para encerrar essa greve. O chefe da quadrilha responsável por furtar combustível no norte fluminense foi preso nesta quinta-feira. Franz Dias Costa, conhecido como França, foi detido em Cabo Frio, na região dos Lagos. Ele era um dos alvos da Operação 7 Capitães, realizada na última terça-feira. Na ação, outras 5 pessoas foram presas e o grupo criminoso fazia até 3 furtos clandestinos em dutos da Petrobras por semana. E a seguir, a gente fala do roubo de cargas, que costuma aumentar nessa época do ano. Com a chegada do Natal, empresas correm para reforçar a segurança. Em mais um dia de leilão de blocos de exploração do petróleo do pré-sal, apenas uma das 5 áreas ofertadas foi arrematada. A Petrobras, mais uma vez, se destacou e, em consórcio com uma empresa chinesa, adquiriu o bloco mais caro, localizado na Bacia de Santos. Dessa forma, o governo federal arrecadou 5 bilhões de reais e a expectativa era de que a rodada rendesse quase 8 milhões de reais. E na reta final de ano, os índices de roubo de carga costumam aumentar. Então, pensando nisso, algumas empresas já investem em proteger melhor os objetos transportados. Fim de ano significa trabalho dobrado nesta empresa de segurança na Baixada Fluminense. Tanto que desde setembro eles contrataram 10 funcionários e agora tem 34 vigilantes. Profissionais como Lira, que sabe que nesta época está mais sujeito ao perigo. Fui sequestrado, né? Isso ali foi uma experiência que é acessível a todos nós passar, né? E você também tem que ser profissional também para entender, né? A lidar com a situação. 3 carros, né? Fuzil, pistola, né? Infelizmente não tem como você, às vezes, se defender, né? Pelas telas, a central acompanha a localização de cada escolta. Se algo de errado ou suspeito acontece, a polícia é chamada na hora. 24 horas o celular ligado.
Se você não está aqui do escritório, você consegue monitorar Se eu não estou aqui, eu estou monitorando em casa. Estou em casa pelo celular. O Rio de Janeiro é o estado com o maior número de roubos de carga no país. No ano passado, registrou 41% dos casos. Esse índice vem caindo em 2019, mas ainda assim, um crime do tipo acontece a cada 69 minutos. E 1 em cada 4 ataques é realizado entre novembro e dezembro, quando o volume de entregas aumenta por causa do Natal. Os locais mais perigosos são vias expressas e as principais rodovias na chegada à capital fluminense. Dependendo do produto e da rota, a seguradora só fecha um contrato se a transportadora tiver escolta armada. E não importa nem o tamanho do veículo. Para eletrônicos, por exemplo, muitas vezes essa exigência é feita para cargas a partir de R$100 mil. Para se ter uma ideia, se a gente estiver falando de celular, dá para levar tudo isso dentro de um carro de passeio. A insegurança acaba encarecendo os produtos que chegam ao Rio de Janeiro. Em outros estados, a seguradora só costuma exigir a contratação de escolta armada para cargas acima de R$500 mil. E o pior é que quem paga a conta sou eu e você como cidadão, como todos os fluminenses, que a gente chega num supermercado, numa loja, vai comprar uma mercadoria e a gente está pagando em torno de 20% mais caro do que em qualquer outro estado. Um homem foi preso, gente, depois de ser flagrado tentando roubar uma placa da 7 Rio. A tentativa aconteceu hoje cedo, às 11 da manhã, na Avenida Lúcio Costa, na Reserva. Repare nas imagens que ele sacode a placa tentando arrancá-la do chão. Uma equipe da 7 Rio passava pelo local e chamou a polícia. Os agentes chegaram na sequência e levaram o homem para a delegacia. Olha só, gente, que história legal. Pacientes mirins do Hemorrio, no centro do Rio, viveram hoje um dia de herói. Membros do Corpo de Bombeiros foram ao local e as crianças receberam brinquedos e até aventais hospitalares personalizados com a estampa do uniforme da corporação. Na chegada, o cumprimento. Alguns nem pareciam acreditar que estavam frente a frente com bombeiros de verdade. As crianças em tratamento no setor pediátrico do Hemorrio ganharam presentes e também aventais hospitalares personalizados, semelhantes ao uniforme da corporação. Devidamente paramentadas, as crianças posaram para fotos e puderam conversar com os bombeiros. Bem diferente, bem atípico. Primeira vez que a gente participa de um projeto como esse. E realmente está sendo inesquecível. Tivemos diferentes emoções aqui já, crianças que nos recepcionaram, né, com os braços abertos. A gente percebe que elas gostam muito da nossa profissão, então por isso que a gente sente o enorme prazer de estar aqui. O Hemorrio foi a segunda unidade a receber a iniciativa Um Dia de Herói, promovida pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente está do lado do batalhão dos bombeiros, então as crianças aqui da janela conseguem ver, né, esse prédio lindo. E aí ter os bombeiros aqui falando um pouco da atividade deles e descontraindo o dia delas deixa a gente bem feliz. E o ambiente depois dessa visita com certeza vai ficar mais leve, mais sereno e a gente pode ver as crianças realmente se divertindo mesmo estando internadas e com problema de saúde. Clássico no Engenhão. A seguir tem a preparação de Flamengo e Botafogo para o jogo de logo mais pelo Brasileirão. E o impasse envolvendo a linha amarela parece não ter fim. Por determinação da Justiça, a Lanza voltou a administrar a via expressa, logo a cobrança do pedágio voltou a ser feita. A decisão da Justiça estabeleceu ainda que a Prefeitura está proibida de praticar qualquer ato que impeça a prestação do serviço concedido pela concessionária. E em caso de descumprimento, o município terá de pagar uma multa diária de R$100 mil. Futebol. O Fluminense entra em campo daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor pega o São Paulo às 7h30 no Morumbi. E logo mais às 8 horas tem Clássico Carioca. Flamengo e Botafogo se enfrentam no Newton Santos, o Engenhão. De um lado, o Flamengo, líder do campeonato. Do outro, o Botafogo tentando fugir do rebaixamento. O Flamengo passa por um momento ótimo, não só no ataque, tem quase todos os jogadores de muita qualidade. Vai ser um jogo de alta concentração e que devemos fazer uma grande partida. Quando trata de clássico, né, não existe essas coisas dentro de campo.
O Flamengo vai defender o dele, vamos fazer o que a gente vem fazendo e o Botafogo vai tentar fazer o que eles estão fazendo no campeonato, né? Tentar neutralizar a gente. Apesar de hoje o favoritismo estar do lado rubro-negro, a história diz o contrário. Pelo Brasileirão, o alvinegro não perde para o rival como mandante desde 2009, mesmo ano que o Flamengo foi campeão brasileiro pela última vez. Jorge Jesus tem um problema. Arrascaeta sofreu uma torção no joelho esquerdo e não vai para o clássico. Por outro lado, o artilheiro Gabigol volta de suspensão. Com a vitória do Palmeiras em cima do Vasco ontem por 2-1, a vantagem do Flamengo caiu para 5 pontos. O Botafogo está a 2 pontos do Z4. Vencer o rival em casa pode dar confiança para buscar uma arrancada nessa reta final. Somos conscientes que nosso trabalho quizá não está saindo da forma que estamos planejando e que temos 8 rodadas para dar nosso melhor e levar tranquilidade à nossa torcida. O lateral direito Marcinho, que sofreu uma entorse no joelho direito, está fora do jogo. E para a partida entre Botafogo e Flamengo, a polícia montou um esquema especial de segurança. E quem vai contar para a gente é o Thiago Carvalho, direto lá do estádio. Boa noite, Thiago. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que assistem ao Jornal do Rio. Pois é, a principal preocupação do batalhão especializado em policiamento nos estádios é sobre a venda de ingressos. O Botafogo só disponibilizou 10% dos ingressos para a torcida do Flamengo, ou seja, 3 mil ingressos. Situação que foi parecida com a do Flamengo no primeiro turno, que também só cedeu 10% para o Botafogo. Por conta disso, torcedores do Flamengo nas redes sociais estavam se mobilizando para comprar ingressos da torcida do Botafogo. Ou seja, quem for encontrado na torcida do clube rival será retirado do estádio. A decisão do Botafogo foi então aumentar o policiamento. A segurança privada foi dobrada dentro do estádio e aqui no entorno do Newton Santos, o batalhão aumentou o efetivo em 40% do policiamento. Um pedido das autoridades também é para que o torcedor que está vindo utilize o transporte público. A Supervia vai aumentar o número de viagens na vinda e na saída do estádio. Ou seja, priorize o transporte público e entre no estádio com antecedência. É com você, Yasmin. Tá certo, obrigada, Thiago. E a seguir, a gente fala das relações econômicas entre o Brasil e a China. A transferência da gestão do Sambódromo para o governo do estado, que aconteceria nesta sexta-feira, foi adiada. Em nota, a prefeitura informou que a decisão foi tomada a pedido da Procuradoria-Geral do município e de alguns vereadores, mas esclareceu que está mantida a parceria com o estado. Já o governo estadual disse que o acordo, no entanto, poderia ser contestado no futuro pelo Tribunal de Contas do município, já que atualmente a legislação municipal impede a transferência da gestão do carnaval e afirmou ainda que está fazendo todos os esforços para ajudar a prefeitura nas obras estruturais necessárias para atender às exigências de segurança do Corpo de Bombeiros. E hoje o Centro Brasileiro de Relações Internacionais realizou um seminário para debater as relações econômicas entre o Brasil e a China. Há 10 anos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2018, a soma das importações e exportações entre os dois países alcançou um recorde inédito na América Latina de quase 400 bilhões de reais. Urbanização, consumo, comércio, investimentos, inovação, conectividade e digitalização foram alguns dos temas discutidos no seminário sobre a parceria. O evento chamou atenção para o que o futuro apresenta para a relação entre os dois países e as principais diferenças entre as duas economias. A China está começando a fazer investimentos de longuíssimo prazo no setor de infraestrutura, seja petróleo e gás, seja no setor de se preparar para as obras de infraestrutura que serão inevitáveis no Brasil. Além disso, foi analisado a possibilidade de trabalho conjunto nos ecossistemas de inovação, conectividade e digitalização. No mundo da digitalização e do e-commerce, nós temos muito
a aprender com a China. A China está num estágio bastante avançado. O constante diálogo entre Brasil e China tem surtido efeito e promete estreitar ainda mais essa parceria. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro viajou para a China e informou aos dirigentes chineses que quer aprofundar as relações com o país. O Jornal do Rio fica por aqui. Voltamos a nos encontrar amanhã, às 6:50 da noite. Até lá. Tchau, tchau.